Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem e o tema de hoje envolve a fisiologia vegetal. Nos últimos anos esse é um tema recorrente. Os processos de fotossíntese, de transporte de seiva sempre aparecem na prova. Hoje eu vou falar sobre a transpiração da planta. Transpiração é qualquer perda no estado gasoso de água pelo vegetal. E esse é um processo que acontece na folha. A folha tem muitas funções, uma delas é perder água. Bem, se eu fizer um corte na folha, aqui um corte transversal na folha, eu pego essa metade da folha, eu consigo ver essa folha em corte. Uma folha é formada por uma epiderme superior, essa camada de células em laranja, uma epiderme inferior. Epiderme é tecido de revestimento. Protegendo a epiderme de muitas folhas existe a cutícula. A cutícula é formada por uma substância impermeável que evita a perda de água. A cutícula está presente tanto aqui na epiderme superior como aqui também na epiderme inferior. Esse espaço aqui entre as duas epidermes a gente chama de mesófilo foliar e ele é ocupado por células do parênquima clorofiliano, células que fazem fotossíntese. Bem, pessoal, a água chega aqui e o excesso de água ele é perdido pelo vegetal. Através da epiderme passando pela cutícula, esse é um tipo de transpiração. A gente chama de transpiração cuticular. Agora, olha aqui na epiderme inferior. Existem duas células na forma de rim que ficam uma de frente para a outra e entre elas formam um buraquinho. A gente chama de ostíola esse buraquinho. Essa estrutura formada por essas duas células a gente chama de estômato. Através do ostíolo de um estômato também pode ocorrer perda de água no estado gasoso. Esse processo a gente chama de transpiração estomatar. Transpiração através do estômato. Portanto, uma planta para transpirar, ela transpira pela cutícula e pelo estômato. A soma dessas duas taxas de transpiração, a gente tem a medida da transpiração total. Perceba que se os estômatos de uma planta estiverem fechados, a planta segue transpirando de forma cuticular através da epiderme das suas folhas. Pessoal, para o Enem, o mais importante eu entendo que seja compreender a atividade estomática. Saber como que o estômato abre e fecha ali na planta. A abertura e o fechamento dos estômatos depende da turgescência dessas duas células que a gente chama de células guarda que formam o estômato. Turgescência é uma medida da quantidade de água. Quanto mais água a célula tem, mais túrgida ela fica. Assim ela aumenta o volume, no caso do estômato, olha só, ele abre. A diminuição da turgescência, a diminuição na quantidade de água nessas células faz com que o estômato feche. Então, dependendo do grau de turgescência que está presente nas células guarda, o estômato abre ou fecha. Bom, como é que a água entra? Como é que a água sai do estômato? Isso tudo depende de íons potássio. Para o estômato abrir, os íons potássio eles precisam entrar na célula guarda e aumentar a pressão osmótica aqui dentro. Essa entrada de potássio é por transporte ativo com gasto de ATP. O aumento de pressão osmótica na célula guarda faz a água que está nas células anexas à célula guarda entrar por osmose. Assim a célula fica túrgida, o estômato abre. O fechamento do estômato depende da diminuição da turgescência. O íon potássio sai, agora é por difusão, num transporte passivo. A pressão osmótica aumenta do lado de fora da célula guarda, assim a água que está presente lá no seu interior sai novamente por osmose. O movimento de água é sempre por osmose. O movimento de potássio que permite o movimento da água, quando o estômato abre, é por transporte ativo. Quando o estômato fecha, é por difusão. Existem alguns fatores ambientais que influenciam no quanto que o estômago está aberto ou fechado. Por exemplo, pouca luz durante a noite, estômago fechado. Pouca umidade no solo, pouca água, é óbvio, a planta não pode perder água pelas folhas. Quando tem pouca água no solo, estômago fechado. O aumento na concentração de CO2 na atmosfera, isso também permite o fechamento estomático. Já a abertura do estômago depende de muita luz, durante o dia os estômatos estão abertos, muita água no solo, o excesso de água no solo, o estômago abre para eliminar o excesso de água,
e pouca concentração de CO2 na atmosfera. É óbvio que esses são fatores que variam bastante. Interessante, hein? Se a gente considerar plantas que são xerófitas, plantas de ambiente muito seco, elas costumam ter cutícula muito espessa para evitar transpiração cuticular. Elas costumam ter poucos estômatos ou nenhum estômatos. Às vezes as folhas de plantas xerófitas são transformadas em espinhos, como nas cactáceas. Isso tudo são adaptações que essas plantas têm para evitar transpiração. Pessoal, espero que você tenha aproveitado a dica sobre transpiração. É um processo fisiológico interessante para o vegetal e que talvez nesse ano possa aparecer na prova. Não esqueça que vai ter uma lista de exercícios sobre esse tema na descrição do vídeo do YouTube. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. A gente se encontra então na próxima dica. Valeu, pessoal!